Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, 12 de maio de 2025. Minha gente, 12 de maio significa que estamos aí virando a metade do mês de maio, mês das mães, já passado, mês das mães, dia do trabalho já foi, e estamos nos encaminhando para junho, minha gente, que é o mês 6. Olha a velocidade implacável do tempo, estamos aí quase que na metade de 2025. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, Campeonato Brasileiro, dizendo que a dupla Grenal não se saiu bem nesta rodada. Por quê? Porque o Grêmio, que estava jogando em seus redutos, com o Bragantino, depois de muito suor, estava ganhando de 1-0. Mas em muito pouco tempo, o Bragantino empatou. O Grêmio podia estar numa outra posição muito melhor na tabela do Brasileiro. E o que aconteceu? Fracassou, faturou 1 ponto somente e está dentro daquele nível, né, o Grêmio. Né? O Grêmio tem um amontoado de jogadores de várias nacionalidades que não se encontram, mas falam quase todos a mesma língua, por incrível que pareça. Mas nem o Mano Menezes está resolvendo por enquanto. Vamos ver as próximas rodadas. Temos Sul-Americana, enfim, temos Copa do Brasil e temos o próprio Brasileiro. E o Internacional não foi diferente. Ontem, lá no Newton Santos, para surpresa de todos os colorados especialmente, a própria crônica, perdeu por 4-0. Mesmo que o senhor Roger Machado estivesse fazendo a poupança de atletas, o Internacional não passou de uma derrota acachapante. 4-0 é demais, mesmo não tendo Alan Patrick, não tendo atletas de alta projeção na equipe, que estão sendo poupados para o jogo contra os uruguaios. Então, o que aconteceu? O Internacional perdeu 3 pontos preciosos e também 4 gols contra, que também não é bom. Um saldo de gols, muitas vezes, pode tirar o título de uma equipe. Então, está tudo muito complicado para os gaúchos. A arbitragem também não vem se comportando muito bem, os gaúchos têm sofrido com a arbitragem, então as coisas não estão indo nada bem para todos nós gaúchos, sejamos gremistas ou colorados. Vamos ver o que diz aqui o James Cimenti, que é um colorado. O que ele me diz a respeito dessa rodada aí, numa síntese? Primeiro, também a gente viu o Juventude, 5-0, o Grêmio empatando, e também não vem bem, e o Inter demonstrando que, em primeiro lugar, ele não é que nem o Flamengo, que tem 2 ou 3 times para jogar tantas partidas, tantos campeonatos. A defesa, nos últimos 6 jogos, tomou 15 gols, em 6 jogos. Então é uma peneira. O Inter já teve problemas na defesa no passado, principalmente com bola aérea. Agora voltou a ter esse problema sério na defesa. Não é possível tomar 2,5 gols por partida. E se fizesse 4 ou 5 por partida, seria que nem o Santos. Ganhava de 6-3, de 6-4. Mas não é o que está acontecendo. E, além do mais, colocar a rapaziada do Inter, os meninos, colocar um jogador que nem o Gabriel Santos, o Gabriel Carvalho, quando está faltando 10 minutos, o Inter está tomando 3-4-0, isso aí não é uma boa política. Eu acho que aí o Inter realmente vem num declínio aí nas últimas partidas. Tem gente até que fala em queda do Roger, acho meio precipitado, mas vamos ver agora, a próxima partida agora pela Libertadores aí e ver se o time retoma o caminho. É verdade que estávamos sem o Borré, sem o Alan Patrick, sem o Ener Valencia, era um time assim muito esculhambado, muito desarrumado, e ainda por cima com a meninada ali entrando na fogueira, mas vamos esperar que o Inter retome. Infelizmente, aquela ideia de que o Inter é candidato ao título ficou meio esmaecida. Então, vamos ver, Silvas, o que nos espera aí. E vamos esperar também que o Grêmio, Juventude, o futebol gaúcho, o futebol brasileiro já está declinando, e o futebol gaúcho faz parte. Então, tirando o Flamengo e alguns outros times, a gente sabe a realidade, E a arbitragem também, sistematicamente, não tem ajudado os gaúchos. Nos penaliza. Então é isso, Exatamente. Por aí. Muito bem.
Paulo Guimarães aqui conosco, diretor de Relações Institucionais e Captação de Recursos da Saúde de Porto Alegre. Está aqui conosco na nossa bancada. Vamos ter um tema extremamente importante para dialogar com o Paulo Guimarães, que ele foi pinçado, guindado pelo prefeito Sebastião Melo para uma tarefa extraordinária, incrível, extremamente saudável, né? É um institucional para o amparo da vida, o que o Paulo vai nos falar aqui, o Paulo Guimarães, nesse trabalho que ele recebeu a incumbência do nosso prefeito Sebastião Melo. Mas, a respeito do futebol, Paulo Guimarães, a dupla Grenal vem rengueando, como se diz, né, o gaúcho. Ninguém brinca com ninguém, porque realmente os dois estão com dificuldades. Mas, enfim, faz parte do jogo. Início de campeonato brasileiro, especialmente. Vamos ver o que acontece no andamento. Verdade. Olha, Zé Silva, eu como colorado até vejo que o Inter realmente vem passando nos últimos jogos por muitas dificuldades. É bem verdade que os nossos times, tanto o Inter como o Grêmio, eles sentem muito esses diversos campeonatos que disputam, até porque não tem um plantel como tem, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo, que tem aí 3 times milionários, né, num clube só. É difícil. Veja que eu faço uma análise sobre o campeonato brasileiro de pontos corridos desde 2001, quando ele foi criado, Zé Silvas e Cimente. Sempre ganharam 2 estados, Rio e São Paulo, com exceção de Minas Gerais, que ganhou um ano o Atlético Mineiro e anos depois o Cruzeiro. Então veja que ficou limitado a 3 estados. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que há recursos em determinados clubes e outros nem tanto. A gente sabe, e é escancarado, que os investimentos que tem Palmeiras e Flamengo 3 vezes mais que a dupla Grenal. Então fica difícil realmente se chegar aí ao título, né? Eu vejo com grandes dificuldades, tanto para o Inter como para o Grêmio, ser campeão brasileiro. Agora, claro, é início de campeonato, muitas coisas ainda podem mudar, mas o que está se mostrando nesse campeonato brasileiro, sejam Palmeiras, Flamengo, enfim, aqueles que estão ponteando devem continuar. A panorâmica que se estampa aí não é alvissareira, não nos inspira nem um pouco. Realmente encontramos muitas dificuldades e os erros de arbitragens são grosseiros muitas vezes, inclusive de VAR. O VAR também compromete muitas partidas e muitas decisões que a arbitragem acaba acompanhando, né, levados por interesses outros. Eu sempre digo que as bets, na minha modesta avaliação, são um verdadeiro cancro para o futebol mundial. Ela não inspira confiança. Acontecem fatos, já foram provados, de atletas que são comprados para determinadas ações em campo. Então isso aí já tira toda a credibilidade. O futebol já não vai bem no mundo inteiro, né? Porque o valor financeiro tomou conta, né? O negócio, o futebol é um esporte, claro que é uma atividade profissional, mas por favor, nesses níveis de pagamentos, de cifras que pagam aos atletas, as transações, isso não pode dar certo. Não pode dar certo. O gangster financeiro está envolvido aí com todo o seu calado, lamentavelmente. Zé Silva, só se me permite, eu quero dizer o seguinte, não está proibido do Grêmio Futebol Porto Alegrense ganhar a Sul-Americana e do Inter ganhar a Libertadores. Sem dúvida. Não está proibido. Né? Claro que a gente sabe que é mais difícil, mas não está proibido até porque Copas é o perfil da dupla Grenal. Né? O pontos corridos é que você precisa ter um plantel maior para aguentar o fôlego até dezembro. Só essa minha ponderação. Sem dúvida. Está correto. A gente, vamos adiante, vamos falar do nosso banco, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. Esse banco estende a mão para nós todos, né? Quando precisamos de auxílio e quando queremos prosperar, está aí o Banrisul, o banco da nossa terra, né? Com taxas civilizadas. Já pensou em ter um cartão de débito para a sua empresa, fazer compras e pagamentos pré-datados ou parcelados? Olha só,
Agora, com limite turbinado no cartão Banricompras Empresas, quem tem conta empresarial Banrisul aproveita o cartão como capital de giro sem custos. Olha só. E é isso mesmo, não tem anuidade nem taxas, mas a vantagem é dupla. Se você tem uma empresa que vende para pessoa jurídica, aproveita ainda mais, porque você também pode vender para cartões Banricompras Empresas na maquininha Vero. Ofereça para seus clientes as condições imbatíveis, até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas, bom para quem usa, melhor para quem recebe. Está aí o Banrisul, né, mostrando a sua pujança e tudo aquilo que ele oferece aos seus correntistas. Dá uma olhada aí na sua mensagem. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas, até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas, bom para quem usa, melhor para quem recebe. Tudo bem, lindo demais. Vamos adiante falando, sabe de quem? Do novo empreendimento da Algaire Incorporações, que é o Vila Portal. O Vila Portal é sensacional, né? É um condomínio único, exclusivo, no coração da Zona Sul. São 18 casas, minha gente, só 18 casas. Assista essa mensagem dessa maravilha que é o Portal. O Vila Portal é esse exclusivo condomínio da Algaire Incorporações. É um lingote de ouro, ali na Zona Sul, na Vila Conceição, com uma vista panorâmica eterna para Guaíba. Dá uma olhada. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Sobis, eu sou ex-atleta de futebol e também sou sócio da Orla Energia. Já fazia tempo que a gente procurava fazer parte de um projeto que pudesse levar energia solar para todo o condomínio. O Vila Portal é um dos primeiros empreendimentos do Brasil a ter 100% das residências gerando a sua própria energia. Cada casa no Vila Portal vai poder gerar em torno de 11 a 12 mil quilowatts por ano de energia. Isso representa de 80% a 90% de economia na conta de luz. E além dos painéis solares, cada casa já tem à sua espera para carregador de carro elétrico. Eu te convido a conhecer o Vila Portal, essa grande parceria entre Orla e a Wink aqui em Porto Alegre. Vamos adiante falando de Sucos Petri, a bebida de todas as estações, né? Está há 32 anos na nossa bancada, Sucos Petri 100% natural, sem adição de água, açúcares e sem conservantes. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. E também tem água de coco Petri, né, minha gente? Que é maravilhosa durante a sua atividade física, né? E tratando seu organismo, nada melhor que a água de coco Petri 100% natural. Muito bem, vamos adiante, dentro dos temas do nosso programa Atividade de hoje, que estamos estreando aqui exatamente numa emissora top de linha, né, minha gente? Nós estamos aqui exatamente no 524 da Claro Net, que nós estamos aqui na RS Play TV. RS Play TV é uma emissora nova, moderna, um conceito moderno, né? Buscando trazer tudo de melhor para o telespectador, para o anunciante, para todos aqueles que vivem, né, assistindo, né, as atividades televisivas, enfim, a melhor informação, a informação do chão, do nosso chão, da nossa terra, né, porque são emissoras locais que primam, né, pela informação do ambiente que moramos, que vivemos, né. Então, tudo de bom pela chegada do 524 Claro Net, que é exatamente a RS Play TV. Eu cumprimento a direção, cumprimento os funcionários, colaboradores, né, por essa iniciativa plausível, trazendo um canal tão qualificado para o nosso povo, especialmente do Rio Grande do Sul. Muito bem, eu estou aqui com o meu amigo Paulo Guimarães. O Paulo Guimarães, de longa data, meu amigo, mas de longa data dizendo que é um grande profissional no campo jurídico e também no campo político, de gestão política, né? E de gestão do executivo, da gestão pública. E o Paulo Guimarães recebeu uma missão que eu digo que é
extraordinária, é divina, é uma missão de cunho social, diremos assim, pelo que nós vamos conversar com o Paulo Guimarães dentro do nosso programa de hoje. Exatamente isso aqui, eu vou passar para vocês que a missão está sediada aqui, ó, minha gente. Deixa eu pegar aqui toda a minha linha de informações. Aqui, muito bem. O que acontece? O prefeito Sebastião Mello, no seu segundo mandato, depois de passar aí por várias dificuldades, pandemia, enchentes, intempéries, aguaceiro, tudo de ruim, não é fácil fazer uma gestão com todas as complicações pela frente, né? Quebra o rumo, né, de uma gestão de tudo aquilo que está projetado para a gestão de um político, né, à frente de uma prefeitura, de uma capital como Porto Alegre. Então o prefeito Sebastião Mello lhe designou para uma função, uma nova função na Secretaria Municipal da Saúde, onde será diretor de Relações Institucionais e captação de recursos da Secretaria da Saúde, com a missão de buscar recursos para a ampliação do Hospital de Pronto-Socorro. É isso aí, Paulo Guimarães? Exatamente, Zé Silva. Recebemos essa missão nobre, né, que é exatamente de buscar captar recursos para podermos aí fazer a expansão do nosso Hospital de Pronto-Socorro. O nosso Hospital de Pronto-Socorro é conhecido de todos os gaúchos, é referência em todo o Brasil, tanto de queimados como de traumatologia. É um hospital que tem um pronto atendimento, ou seja, sempre 24 horas por dia, dia e noite, com profissionais médicos especializados, os melhores, esperando ali a entrada de vítimas, de pacientes para serem atendidos. Veja a grandiosidade que tem este nosocômio, né? Então, o Hospital de Pronto-Socorro agora, que fez 80 anos ano passado, está com 81 anos, necessita ser ampliado, porque ele tem 95 leitos atualmente. Nós precisamos dobrar esse número. E o que vai acontecer? Com a nova obra, o novo prédio que será construído ali na rua José Bonifácio, naquela área que a prefeitura ali fez todo um preparo para ocupar essa área. Uma negociação toda. Uma negociação de anos, desde... Vem lá da Venâncio Aires até... Exatamente. Bem atrás ali onde Bonifácio fica o prédio atual, o prédio antigo, inclusive este prédio está passando por uma obra, vai começar agora daqui a uns dias, para fazer o retrofit, né? Vai ficar exatamente como foi em 1944, quando foi inaugurado. Esse prédio, atrás, nós faremos 8 andares, em 11 mil metros quadrados, com em torno de 110 leitos. Veja que será mais que o dobro dos 95 que temos hoje. O Rio Grande do Sul, historicamente, recorre do HPS para salvar vítimas. A gente tem inúmeros casos, histórias de acidentes nos municípios, nas estradas. A Boate Kiss em Santa Maria, os pacientes, as vítimas vieram de helicóptero, que desceram na Praça da Redenção. Tudo pela sua referência, tudo pela sua referência e competência dos grandes profissionais e do atendimento qualificado que tem. Então veja, o avião que caiu em cima da pousada em Gramado, vieram para cá. Então o HPS salva todos os municípios do Rio Grande do Sul, José Silva. Sim. Então é exatamente esse hospital que nós queremos ajudar. Então tenho feito um trabalho, juntamente com a diretora Tatiane Breyer, do HPS, nós temos feito visitas às instituições, às federações, a todos os órgãos públicos e também empresários. Nós estamos fazendo visitas a Fiergues, a Siduscom, e todos têm se empenhado em nos ajudar. Sensibilidade, porque o HPS é exatamente isso. O HPS é nosso e é referência em todo o Brasil para traumatologia, queimadas, de vidas do Estado. Sem dúvida. Qualquer acidente que dá na rua, o que as pessoas dizem? Leve para o HPS. Então o HPS é isso, ele acolhe a todos e necessita de ajuda. Então nós estamos numa campanha, iremos iniciar uma campanha nas mídias, nas redes sociais, enfim, de que ajude quem cuida da gente.
A gente está com esse trabalho, deve sair logo, Silva, daqui uns dias, vamos começar ele na mídia, e nós estamos esperando também o apoio da nossa bancada federal, dos nossos deputados federais e dos nossos senadores. Hoje estivemos na Câmara Municipal, fomos recebidos pelos vereadores, e os vereadores que lá intercederam, pediram a partes, só houve elogios, Zé Silva. Mas só pode, né? Porque é uma iniciativa invejável. Invejável. Pela importância do Hospital de Pronto-Socorro, pela sua história, pela competência dos profissionais médicos que lá atuam, né? Eu pergunto praticamente para quem nos assiste aqui, será que alguém que está nos assistindo já não teve um paciente, ou você mesmo já não passou, já não esteve internado no pronto-socorro? Seu filho, seu sobrinho, seu neto, você, seu pai, sua mãe? É muito difícil, porque o Hospital de Pronto-Socorro é o berço de Deus salvando vidas, sem dúvida nenhuma. Essa missão, ela, como toda atividade que busca recursos, ela não é uma tarefa fácil, Paulo Guimarães. Mas eu te pergunto o seguinte, como é que vai ser feita essa captação, essa exposição para emendas parlamentares, para empresas, grandes empresas, que se sensibilizem e atuem colocando recursos, locando recursos, né, nessa obra tão importante para dobrar a capacidade do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Exatamente. Nós, para a população, a sociedade saber como é que estamos atuando, nós fomos designados também pela Fundação Pro-HPS. O HPS tem uma fundação presidida por Humberto Ruga, um respeitado empresário gaúcho, também Paulo Afonso. Sim. E essa fundação, ela tem outros empresários de renome que emprestam o seu nome para a fundação, para que a gente também consiga aí obter esses recursos, né? Então a fundação também me designou para ajudar nesta busca. Zé Silva, existem duas formas de captação de recursos. No setor privado, existe uma conta da Fundação Pro-HPS, que esse setor privado irá fazer os depósitos, né? Irá colocar os recursos. E das campanhas que nós vamos fazer, evidentemente. Tem aí, estamos pensando em lei de troco, apoio das redes de supermercados, lojistas, enfim, diversos setores, né? Dos tribunais, das federações, enfim. E o setor público, ou seja, o recurso que vem de emendas, virão das emendas de bancadas, né? E de deputados federais e senadores. Este vem através do Fundo Nacional de Saúde diretamente para o Fundo Municipal de Saúde. Perfeito. Porque não podem ir para a conta privada da fundação. Então esse somatório de recursos que irá fazer e viabilizar a possibilidade de levantarmos o prédio do HPS novo. A previsão de início de obras, claro que para início de obras temos que ter recursos. Sim. Então, é uma etapa primeira, a obtenção de recursos. Exato. E aí, dependendo do nível, do volume de recursos, andamento das obras dentro daquela capacidade financeira. Exatamente. Esse é um processo de captação de recursos, é um processo moroso. Não é assim nós precisamos lá, Zé Silva, para você ter uma ideia, o custo do prédio, do edifício, custaria em torno de 110 milhões de reais. E para fazer o recheio, enfim, colocar todos os equipamentos, camas, mobiliários, mais 30 milhões. É um custo em torno de 140 a 150 milhões o total. Nós, evidentemente que nesse decorrer do ano estará se fazendo todas essas visitações, reuniões, enfim, e acreditamos que no final do ano, início do ano que vem, contando também com as emendas da bancada gaúcha, comece a ingressar recursos na conta do HPS. Então... E o cidadão, Paulo, como é que o cidadão, porque eu tenho certeza que o cidadão diretamente gostaria de contribuir com o PIX de alguma forma, ou diretamente para a fundação,
Né? Porque o cidadão tem uma pessoa que eu me lembro que ele recebeu uma facada lá em Capão da Canoa e ele veio com a faca na cabeça até Porto Alegre para ser atendido pelo HPS. Esse é uma figura que fatalmente doaria qualquer valor. Então, todos nós, né, temos familiares, eu mesmo já morava na Felipe Camarão quando era menino, fui 3, 4 vezes para o HPS. E a minha mãe dizia que uma vantagem era morar perto ali do... Mas o cidadão, eu acho que deveria haver uma campanha para ele contribuir diretamente. E haverá. Em Pix ou, enfim, uma forma, né, talvez até algum evento no próprio BRIC da Redenção, que é uma coisa muito ao lado ali, né? Eu tenho certeza que a população vai querer contribuir. Eventos, né? Tem uma rede de farmácias aí que o troco, às vezes, a gente dá para, se eu não me engano, para Santa Casa. Né? E para o HPS também tem ali, doutor. Então, eu torço aí que eu sei que a população vai, né? Porque, na dúvida, sempre se vai para o HPS. Né? Exatamente. Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa pensa que é um problema cardíaco e vai para o Instituto, né, de Cardiologia e quando não é um problema cardíaco, ela perde tempo, né? Tem que ir direto ao HPS. Exatamente. Não, nós iniciaremos campanhas e sim o indivíduo, o cidadão, poderá contribuir com o Pix de qualquer valor. Nós vamos iniciar essa campanha em breve. Isso será amplamente publicizado, será noticiado e tenho certeza, como disse aqui Zé Silva, não só você que é um jornalista já com tradição, com um programa com muita tradição, e que eu tenho certeza que você nos ajudará a sociedade gaúcha, porque ajudar o HPS é ajudar a sociedade gaúcha, é ajudar a todos nós, porque como disse aqui, vocês mesmos já referiram, quem não teve um familiar que foi socorrido pelo HPS, dificilmente se encontrará alguém. Meu pai teve internado mais de ano no HPS. Exatamente. Mais de ano. Veja que loucura, né? Então, o HPS realmente é isso, né? Eu canso de ouvir depoimentos de pessoas que dizem assim, entrei morto e saí vivo. Veja que o HPS, além de tudo, tem uma energia. Não, a doação dos profissionais é fantástica. É uma coisa fantástica. São professores maravilhosos. São professores, são PhDs, e eles vão para lá com essa missão, que eles sabem que lá é uma tarefa árdua. A atividade médica lá é para quem tem disposição, para quem tem competência nas suas áreas, né? É traumato, queimados, etc. e tal. Tudo acontece. E lá é exatamente um ancoradouro de salvar vidas. É exatamente isso mostra também que os hospitais, né, no Brasil, quando o hospital é administrado pelo município, pelo prefeito, em geral a coisa fica melhor. Porque a gente sabe que às vezes um hospital federal, até a verba chegar ali, né, o caminho é longo. E eu acho que o hospital de pronto-socorro é um hospital municipal modelo, até nesse sentido, assim, que no Brasil os hospitais administrados pelas prefeituras, pelo município, em geral, ficam melhores do que os administrados pela União, né? Porque a distância, né, e os caminhos do orçamento, do dinheiro, a gente sabe como é que funciona, né? É verdade. Muito bem, vamos adiante, vamos falar um pouquinho do barranco lá do Elcio Furini. Vale a pena também, né? Nós estamos falando de um tema tão importante, né, que é salvar vidas. O Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, com essa missão do Paulo Guimarães, né, que ele foi guindado, né, pelo prefeito Sebastião Melo, exatamente por esse convite, né, de dirigir como diretor de Relações Institucionais e Captação de Recursos da Saúde de Porto Alegre. Antes que eu faça o comercial aqui do barranco, Paulo Guimarães, quantos leitos hoje tem? Qual é a capacidade do Hospital de Pronto-Socorro? Hoje o Pronto-Socorro de Porto Alegre são 95 leitos, né? 95 pacientes. E com a expansão, nós colocaremos mais em torno de 110 leitos, ou seja, passaremos de 200 leitos. Veja que maravilha. Que espetáculo, hein? E uma coisa, Zé Silva, não querendo... Dobra 100%. 100%, mais que 100%. Mais de 100%. E outra coisa, nós temos um desejo enorme de fazer um L ponto. Exatamente.
Nós vamos fazer reuniões com a aeronáutica e com a ANAC. Uma região de alto tráfego é indispensável. Indispensável. E isso salva vidas muito rápido. Você sabe que quando teve o acidente da Boate Kiss, helicópteros de Santa Maria que resgataram vítimas pousaram no Parque da Redenção e ali, em frente ao HPS, nas costas do HPS, foi rápido o acesso que se conseguiu, né, com aqueles pacientes. Vocês imaginam o seguinte, se nós não conseguirmos a cobertura, porque ali existem 2 igrejas, tem ali as igrejas, edifícios, vamos ver, nós vamos fazer essas reuniões, se nós não conseguirmos fazer na cobertura do novo prédio, nós vamos fazer em frente, na Redenção, um heliponto. Campo dos Cadetes ali. Vamos fazer um heliporto mesmo, né, com toda a demarcação, iluminação, enfim, vai ser um aeroporto para quando precisar descer rapidamente o paciente. Logo atrás daquele mercado do Bonfim ali, talvez seja um ambiente propício para... Exatamente. Eu estava me lembrando, até vale lembrar nesse momento, uma das situações mais dramáticas do HPS. Lá pelos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, se não me engano, na companhia de guarda havia um treinamento lá e um tenente, se eu não me engano, ele acabou explodindo uma granada. E aí morreram alguns e foram 30 ou 40 soldados para o HPS. Foi a noite das mais dramáticas. E o HPS deu conta. E era uma loucura aquilo. Foi justamente a companhia de guardas da Naviera de Castro, que é 2 ou 3 quarteirões do HPS. Explodiu ali, ó. Foi de noite e aquilo foi explosão. Uma coisa impressionante. Né? Mais do que nunca ali o INPS, o HPS mostrou, né, a sua importância, a sua eficiência. A importância e a localização dele ali. Né? Perfeito. Vamos falar aqui do Elcio Furini. Eu falando do Elcio Furini, eu falo também da primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, Barranco. Subindo ou descendo a portada. O Barranco se encaminha para 60 anos, são 6 décadas, né, minha gente? É chão que não termina mais, né? É o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha é o Barranco, subindo ou descendo a portada. Ele tem ambientes climatizados, ao ar livre, né? Tem o melhor chopp, o melhor churrasco, é um ponto de encontro da capital gaúcha. Tudo isso na Protásio, subindo ou descendo, número 1578, onde assadores, cozinheiros, garçons e manobristas só tem um propósito de que você passe momentos inesquecíveis no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Telefone do Barranco, reservas ou teleentrega 33316172 e ali no Barranquinho é o 3028-2310. Tudo isso sob comando do empresário Elson Furini, que comanda o Templo do Churrasco na capital gaúcha. Barranco, Barranquinho, um negócio fantástico. E o Sicredi está aí mostrando a que veio. O Sicredi está cada vez mais importante, mais influente. Olha aqui. Você que é empresário em Porto Alegre e região sabe que ter bons parceiros faz toda a diferença. Com a conta pessoa jurídica da Sicredi Origens RS, seu negócio tem Pix gratuito e ilimitado, máquina de cartões e uma solução completa para o seu fluxo de caixa. E o melhor, tudo com aquele atendimento próximo, humano e feito para você. Abra sua conta, pessoa jurídica no Sicredi e invista no crescimento do seu negócio. Sicredi é ter com quem contar. Dá uma olhada aí. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, Sicredi está aí, né? O Sicredi é fantástico, né? Vem para o Sicredi. Temos aqui o Simers, né, que é o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que está dizendo o seguinte, ó, que ele representa, defende e protege os médicos em todas as situações, profissões e também em todos os lugares. Descubra o Simers, defender os médicos é defender a saúde. E o Zafari também está indo, né? Cada vez melhor, dizendo que todo dia é dia de economizar. Economizar é comprar bem. E onde se faz isso? No Zafari, que comemora em 2025 90 anos. Portanto, se encaminha o Grupo Zafari, que é um padrão de supermercados no planeta, para o seu centenário, né?
comemora esse ano 90 anos. Dá uma olhada na mensagem do Grupo Zafari, onde economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Jaime Cimete. Mas voltando hoje, o HPS. Nós precisamos esses valores de 140 milhões para o HPS, né? E eu ressalto a importância, né, do cidadão, né, colaborar até diretamente e vamos torcer também que a União, né, repasse e que o Estado também auxilie, porque o Estado se beneficia. Vem pessoas de outras cidades, vem pessoas que vêm aqui para o HPS buscar ajuda, assim como vem em outros hospitais, né, ambulância, terapia, né? Exatamente. E hoje a situação, como é que está, Paulo, assim, o HPS, ele realmente precisa de ajuda, de aporte, né? A área que existe, a existente, né, que é histórica, sim, ela necessita também de muitos investimentos. Olha, o prédio que está atualmente ali, né, esse prédio antigo de 81 anos, ele vai passar agora, como eu falei para vocês, por uma reforma, né, externa para fazer o retrofit dele. Dentro do prédio já se tem feito reformas da UTI pediátrica, até por valores de emendas que vieram de deputados que nos ajudaram. Esse prédio agora, que nós iremos começar, se Deus quiser, ano que vem, esta obra, ele realmente, para ele são 110 mil reais. E mais 40 milhões, aí 30 milhões, a gente não tem agora valores, porque ano que vem aumenta tudo, né? Sim. Mas em torno de 30, 40 milhões para se fazer o recheio dele. E aí perguntasse sobre... Hoje, a área física de hoje, que é muito antiga, evidentemente, sim, ela nessa captação de valores, investimentos, ela vai ter muitas demandas para recuperar aquela área que já está antiga. Enfim. A antiga já está com valores resguardados do FUNPAT, que é o Fundo de Patrimônio, para fazer ali a externa. E algumas internas, José Silva, como eu falei, já veio emendas parlamentares para ajudar ali, como foi o caso da UTI pediátrica. Eu gostaria de dar uma informação também que o HPS, ele atende uma média de 380 casos dia, isso dá 120 mil casos por ano. Atende também 300 consultas dia, faz mais de 300 exames dias. Então o HPS tem um atendimento muito amplo. É um hospital bastante completo e especialíssimo, evidentemente, em queimaduras de alto grau, né? Que é só ele que faz, né? Inclusive, esse custo desse material para queimados é caríssimo, Zé Silva, né? Aliás, tudo em saúde, é isso que o telespectador tem que entender. Tudo que se trata de saúde é muito caro. Porque a saúde, ela não se fabrica no Paraguai, não se fabrica na China produtos cirúrgicos. Para bloco cirúrgico, isso é patenteado em determinados países, por exemplo, alguns na Bélgica, vamos supor, né, determinado produto, e ele custa muito caro. Ele não pode ser feito, se faz uma segunda linha na China para botar numa pessoa com risco de vida, uma pessoa que está ali precisando recuperar a vida. Não, então o custo saúde é muito caro. Uma UTI de queimados, para o cidadão ter ideia, custa 8 mil e poucos reais. E o estado do Rio Grande do Sul passa para Porto Alegre 300 e poucos reais. O resto é o município que tem que complementar. Então é difícil, o custo é muito alto. Hoje há uma discussão entre a saúde do estado e a saúde municipal que a gente pede o quê? Que o estado
apenas aplique os 12% constitucionais em saúde. Sim. Hoje não se chega a 9%. E precisa, gente, olha, Santa Catarina aplica mais percentuais do que o estado do Rio Grande do Sul, Paraná aplica mais percentual do que o estado do Rio Grande do Sul, e nós estamos atrás, né? Nós precisamos de mais recurso, porque nós estamos falando de se colocar os 12% constitucionais de 1,5 bilhão a mais na saúde. É óbvio que o município vai ter filas nos hospitais, filas nos postos de saúde. Por quê? Porque não há recurso, gente. O problema não é gestão, é recurso. A saúde é muito cara. E olha aí, chegando o inverno, é dengue, e nós não temos recursos para botar nos hospitais e nos postos de saúde. Precisa o recurso do Estado e da União. Então, eu quero dizer o seguinte, o município sempre aponta, Zé Silva, Sim. e é o que sofre mais, né? Se discute muito se não seria mais rentável fazer um novo HPS. E então, num volume de 3 pessoas que apreciam essa iniciativa, dizem que não. Porque, em primeiro lugar, o ponto é estratégico. A localização, que vem lá de quase um século, ela é estratégica em Porto Alegre. Para chegar pela Castelo Branco, pela zona sul da cidade, a zona sul do estado, é a estratégia dos bairros. Então não tem. E ainda é o mais econômico, porque já tem toda aquela estrutura histórica, com mais essa que será agregada, aumentando mais que o dobro da capacidade de leitos e, evidentemente, de atendimentos, tá? Vai ser um negócio fantástico. Então não tem como se pensar, ou se pensasse, que teria uma alternativa melhor do que fazer esse HPS, a sua expansão naquela localização. Exatamente. E é bom deixar claro, Zé Silva, veja bem, isso não é só um desejo do prefeito Melo, do secretário de saúde Fernando Ritter, da diretora-geral do HPS Tatiana Breyer, do Paulo Guimarães, do Zé Silva, é de toda a sociedade gaúcha. O HPS salva vidas, muitas vidas. Então o que se precisa? Se ele salva vidas, também vamos salvá-lo. Vamos ajudá-lo. É mais um Cristo protetor. É mais um Cristo protetor. Olha, oxalá que não precisem do HPS, mas se precisarem, ele está lá, prontamente para atender a todos, 24 horas por dia e noite. Perfeito. Fala, Silêncio. E vamos esperar, né? Repetindo que as empresas também, a iniciativa privada, faça a sua parte, né? Já aconteceu em outros hospitais, né? Como na Santa Casa, não. Eu, quando era jovem, fui advogado da Santa Casa, a Santa Casa quase estava quebrando, né? Ela estava à beira da falência e, felizmente, o doutor Jair Soares tomou uma atitude e, felizmente, o Dom Vicente Scherer tomou para si uma tarefa, né? De tocar adiante. Hoje é o que é, né? Que era o provedor, Dom Vicente Scherer era provedor da Santa Casa. E mais recentemente, né, a empresária Nora Teixeira, né, conseguiu assim fazer um trabalho que né, criou lá o Hospital Nora Teixeira, que já é uma referência, né? E claro que o HPS se trata de uma situação diferente. Eu acho que o HPS realmente ele deve ficar onde ele está, aquilo faz parte já da história, da geografia da cidade, né? E é possível ali, talvez, os terrenos lindeiros ali, uma área que tem algumas opções, talvez, de estudar, talvez ali, aquele prédio que é da Igreja Santa Terezinha, onde tinha o Maomé, hoje tem uma outra lancheria. Talvez ali uma conversa mais profunda ali com os religiosos ali, talvez até em termos, vamos falar claro, em termos econômicos. Uma pergunta. Talvez fosse mais negócio a igreja ali negociar aquela área lá do que simplesmente ter um aluguel mensal ali. Exatamente. Estou dando um palpite aqui, né, de gringo, de bento, assim, né? Mas é um palpite até de pensar, né? É que, na verdade, esse prédio ele não fica bem colado no HPS. Sim, ele tem uma distância, tem umas casas ali ainda. Ele vai ser interligado por uma passarela, da mesma forma que tem na Santa Casa e no Hospital Moinhos de Vento. Uma passarela vai interligar os dois prédios, o anexo ao prédio principal. Pergunta, pode haver deduções de tributos
em quem colaborar, empresas, etc. e tal, ou isso é vedado, isso é doação, não faz parte, não está no bojo da negociação, né, desse apoio a essa reconstrução, expansão do Hospital de Pronto-Socorro, o benefício de tributos? Esse ainda, Zé Silva, isso é feito por lei, né? Não temos essa lei ainda. Espero que ali na frente os parlamentares pensem muito nisso, porque realmente seria uma ajuda, né? As empresas poderem deduzir isso do imposto de renda. Mas, de qualquer sorte, Zé Silva, eu vejo que as empresas terão interesse em ajudar de qualquer sorte, né? Polo petroquímico, tem grandes empresas lá que podem colaborar, porque quando seus funcionários, seus colaboradores se acidentam, mandam imediatamente para o pronto-socorro. Então tem muitos sentimentos envolvidos nessa expansão do pronto-socorro. E até o entorno, porque em torno do HPS existem clínicas odontológicas 24 horas. Exato. Tem inúmeras farmácias, né? Tem funerárias que também indiretamente, né, assim, participam. A gama de... Então a comunidade, ali o entorno comercial em volta, né? Isso para não falar também até em restaurantes, enfim, o próprio BRIC ali localizado, né? Então tem uma gama na própria Rua Santa Terezinha, restaurantes, tem situações que estão próximas ali ao HPS que, né, digamos assim, devem assim, atenção para o HPS. Né? Exatamente. Porque, né, até mesmo lugares onde alugam muletas e coisas assim, né? Então todo esse comércio, esses serviços, né, tem a ver, né, com a região. É uma pena, mas isso aí é complicado. A Oswaldo Aranha, do outro lado da rua, ela está com vários prédios para alugar, há problemas ali, só que tem essa questão, né, de seria muito difícil uma passarela entre o HPS e o outro lado da Oswaldo Aranha, onde tem prédios e situações assim, já tem vários prédios vazios, né, e os aluguéis ali se complicaram, né, por incrível que pareça. Mas isso aí seria muito difícil, porque isso aí implicaria numa passarela sobre a Oswaldo Aranha. Pois é. Né? O Colégio Rosário fez alguma coisa semelhante. Aquele, exatamente como o Colégio Rosário, bem lembrado, será a passarela do prédio principal ao anexo. Né? Sim. E é como falou o Zé Silva, né? Não há o porquê retirar hoje o HPS. Já preparamos a área, né, desocupamos as casas que haviam ali para se construir, para a construção. O planejamento pronto. Pronto, está ali limpa a área. Destruídas, a total, área limpa. Total. Área limpa. 11 mil metros quadrados de área para se levantar esses 8 andares, né, onde serão atendidos ali queimados, a traumatologia. Aliás, o HPS atende muitos traumas. Você sabe que com não só os motoboys, patinetes, acidentes de trânsito, há muita queda na residência e no trabalho. Há muitas quedas diárias entrando no HPS. Você sabe que com o envelhecimento, a sociedade tem envelhecido, graças a Deus, tá? As pessoas estão durando bem mais, e com isso, há o tombo, a queda, né, Zé Silva? E aí, o que acontece? Levam a senhorinha, o senhorzinho lá para o HPS e é socorrido e bem cuidado e bem amparado. Tem uma indicação aí também dizendo que ali onde tínhamos um posto de gasolina histórico, né, que era um Ferradura, não sei, né, que agora está um tapume ali poderia ser um heliponto. Poderia aquela área ser preservada. E aí tem uma espécie de triângulo ali, né? Exatamente. Era do Rubens Hofmeister antigamente. Rubens Freire. Posto Ferradura. Rubens Freire. A questão do heliponto, nós vamos estudar, evidentemente que quem nos dará o aval disso será a ANAC, juntamente com a nós teremos que ver... Quinto comando. Porque aquilo ali tem prédios em torno, tem muitas árvores. Não sei como é que será feito, mas que nós faremos um esforço muito grande, hercúleo, para que saia um local apropriado e totalmente sinalizado para que se pouse o helicóptero. Eu não sei o que vai ser ali onde era o posto. Falam que vai ser um café, vai ser... Aquilo é uma propriedade privada?
Não, é da prefeitura aquilo ali. Da prefeitura. A prefeitura que parece estar fazendo uma concessão. Tem alguém gestionando. Aí eu não posso... talvez tenha um posto da brigada. Do outro lado. Do outro lado da rua, né? Perto do antigo Zé do Passaporte ali. Era o posto Ferradura. Posto Ferradura. Até me lembro, vou me permitir, assim, para amenizar um pouco, até a conversa séria aqui, antigamente o posto Ferradura era do empresário Rubens, que o Carlos Nobre chamava de Rubens. E aí, uma vez o Carlos Nobre foi gentil e disse, olha, vocês fiquem quietos aí, porque o Hofmeister é um cara muito inteligente. Ele veio de Palmeiras sem nada e hoje ele já tem 4 ferraduras. Tá bom. Muito bem. Aqui, minha gente, Grupo de Paolo, né? Aí eu estou falando do Paulo Jeremia, né? André Jeremia. É um negócio fantástico, né? É o melhor galeto do planeta. Visite a rede de Paolo. Galetos são unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo, Brasília. Brasília está chegando e Foz do Iguaçu também. É o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha que você encontra exatamente no Di Paolo. Essa comida saborosa com essa essência artesanal. São preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que reúnem e fazem uma volta às origens com um toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeta ao Primo Canto em Porto Alegre, no interior, em toda a rede. Por exemplo, no Boulevard Laçador, ali você encontra a opção de expresso também e a sequência. Então o Boulevard Laçador é um dos centros, né, do Grupo Di Paolo, porque aquilo ali, sábados, domingos e feriados, é uma coisa fantástica. A ocorrência, né, dos clientes, daqueles que adotam o galeto como um sabor inigualável e uma refeição especial para a família, sábados, domingos e feriados e todos os dias, evidentemente. Muito bem. Olha aqui, ó. A TAP segue, né, bombando, já pensando em maior frequência de Porto Alegre para Lisboa. Transportes aéreos portugueses com aeronaves de última geração, comissários de extrema qualidade, um cardápio invejável, né? Um voo com aeronaves, como eu digo, de última geração, 11 horas Porto Alegre, Lisboa, Porto Alegre. Chegando em Lisboa, Portugal, você segue qualquer destino europeu ou para qualquer destino do planeta com as aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses, que deverá de 3 frequências passar para 5 frequências, né, no nosso aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre, Lisboa, Porto Alegre, 11 horas, um voo direto. Olina Essência de Vida, né, na hora da bagagem, quem vai primeiro para dentro da mala, para quem vai saborear gastronomias novas, maravilhosas, né, esses que são mais glutões especialmente, Olina é indispensável de estar na sua bagagem, na sua mala, né, para qualquer contratempo, distúrbio. Você tem uma Olina, está tudo reservado, tudo resolvido, é um negócio espetacular. Olina Essência de Vida, Laboratório VESP, 105, 106 anos, tá bom? Então tá. Paulo Guimarães, privilégio tê-lo aqui, conta com o programa Atividade, tá? Modestamente, tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer, exatamente para colaborar com essa obra magnífica e lhe cumprimento. E cumprimento ao prefeito Sebastião Melo pela escolha, porque eu, conhecendo Paulo Guimarães como eu conheço, uma figura dedicada, competente, né, vai buscar trilhar o melhor caminho para, no mínimo tempo, buscar recursos, né, com grandes empresas, instituições, bancos, né, entidades privadas, etc. e tal, para que se conquiste esse recurso para uma obra tão importante, uma obra que chamamos de obra salva-vidas. Então, minha gente, todos têm que ser sensíveis, porque, como eu digo, quem não teve alguém na sua família, ou você mesmo, que já não esteve internado, já não passou pelo pronto-socorro, hospital de pronto-socorro, saiu com o bracinho, com a perna engessado. Isso quando é pouca coisa. Tem situações gravíssimas, mas que sai vivo de lá. Então, faça a sua parte agora. Colabore. Né? Faça a sua parte, colabore. Dobre o tamanho, mais que dobre o tamanho do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Os cumprimentos, Paulo Guimarães. Muito obrigado, José Silva, te agradeço ao espaço cedido aqui para que nós pudéssemos falar um pouquinho dessa... Espaço aberto para outras ocasiões. Muito obrigado e realmente a gente pôde falar um pouquinho, né, dessa expansão do HPS
e tentar sensibilizar o telespectador, a todos que nos veem nesse programa fantástico que é o teu, que é o Atividade, dizer à sociedade que se preocupe com o HPS, porque o HPS, como eu falei aqui anteriormente, ele está sempre de braços abertos, acolhendo a todos que lá chegam. Obrigado. Perfeito. Parabéns, olha, sucesso, Paulo. Eu tenho certeza que esse trabalho vai fazer bem para a tua alma, para a alma da cidade. E vamos todos colaborar aí, vamos colaborar diretamente com não só esperando os empresários, mas o governo, mas o cidadão. O cidadão, eu tenho certeza que o cidadão, convocando aquele valor de grão em grão, se faz se bota um valor muito importante numa obra desse cunho, né? Desse cunho, desse sentimento, porque isso é um sentimento absolutamente solidário. Todos os dias nós estamos recebendo apelos, né, de doações, disso, aquilo. Agora, essa do Pronto-Socorro Municipal de Porto Alegre, a qual o Paulo Guimarães foi guindado aí como superintendente e um homem para tocar essa busca de recursos e gerar um hospital de pronto-socorro com mais que o dobro do sua capacidade de hoje, mexe com o sentimento das pessoas. Eu tenho certeza absoluta, não estou me enganando, que não que será uma tarefa fácil, Paulo Guimarães, mas que o pessoal vai se sensibilizar. Tanto a pessoa física, a pessoa jurídica, as grandes empresas, o sistema financeiro, o banqueiro, todos têm que fazer parte dessa corrente que em pouco tempo os recursos estarão lá. Porque também não são recursos assim, Paulo, 150 milhões não se acha ali, absolutamente. E o bonito não se trata aqui de salvar o HPS, se trata de dobrar o HPS. A capacidade. Isso é bonito, o HPS está forte, trabalhando, benefício de todos. Então dobrar isso é muito mais bonito até do que, vamos salvar que o HPS está quebrado. Não é isso. Vamos dobrar uma coisa que já está ótima. Perfeito. Vamos dobrar o HPS. Esse é o Se legal. Deus quiser, em pouco tempo. Minha gente, como acontece há 32 anos, o programa Atividade se despede e amanhã mais uma edição do nosso programa. Uma boa noite e até lá.